Olá, caros colegas e amigos. Mais uma vez, estamos na terceira aula. Vamos para a terceira aula do Clube de Direito de Família. E aí nós vamos falar hoje na parte de parentesco e casamento, tá? Entramos hoje em casamento. Vamos ver se a gente consegue entrar em casamento. Mas vou falar do parentesco também, tá? A aula passada está disponível no YouTube, a retrasada também, a primeira e a segunda aula. A primeira foi dos formatos familiares contemporâneos, falamos da socioafetividade, falamos da multiparentalidade, até um pouquinho da poliafetividade, e depois entramos na segunda aula com união estável e concubinato, aqueles aspectos importantíssimos, né, para poder propor ação e também, inclusive, para que você tenha êxito nessa ação de reconhecimento e de solução de união estável, meios de provas, tudo isso. Então, nós vamos falar hoje de parentesco, entrando no casamento, é um pouquinho teórico hoje, mas na próxima aula nós vamos desenvolver os efeitos do casamento, e aí vai ficar um pouquinho mais dinâmico com os regimes de bens, né? Os regimes de bens que são, acho que seriam mais importantes hoje num litígio, dentro de uma dissolução da sociedade conjugal, né? Lógico, além dos alimentos, guarda, mas patrimônio sempre é discutível, sempre discute bastante numa dissolução da sociedade conjugal, principalmente aí no divórcio, na separação ou até da união estável, tá? Vamos falar então sobre parentesco. Eu vou precisar desenhar bastante, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Parentesco. Começa lá no artigo 1591. Apesar do parentesco estar lá na filiação, eu falo antes, viu? Eu gosto de falar antes do parentesco porque nós vamos precisar para o casamento, quem pode ou não casar. Depois do parentesco nós precisamos para os alimentos, tá? Depois nós precisamos ainda para a sucessão, que não vai ser nesse semestre. O clube de sucessões vai ser lá em agosto, começando em agosto, hein? Então, parentesco, começa lá no artigo 1591. Essa parte, muita gente tem dificuldade daquela contagem, né, dos graus, então ela se divide em graus, linhas e espécies de parentesco. Graus, linhas e espécies de parentesco, tá? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau. Dependendo da linha, os graus são infinitos. Dependendo da linha, só vai até o quarto grau. Então, vamos ver as linhas que nós temos dentro do nosso parentesco. A primeira linha é chamada linha reta. E a segunda é chamada colateral ou transversal. Linha reta, colateral ou transversal. A linha reta quais são os parentes em linha reta? São os descendentes e os ascendentes. Descendentes, filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, assim por diante. Ascendente, pais, avós, bisavós, trisavós e assim por diante. Na verdade, não é tataravô também, né? Tem muita gente fala tataravô e tataraneto, tá? Não existe no linguajar popular, todo mundo fala tataravô, depois o bisavô. Mas, na verdade, seria trisavô, tá? Trisavô. Porque se for tataravô, depois o tataravô vai ser o quê? Tataravô, né? E outro então não existe, tá? Então, vai lá para o bisavô, não tem bisavô, vai para o trisavô e assim por diante. A linha reta é infinita, tanto para os descendentes como para os ascendentes, tá? E na sucessão, que a gente sabe, sempre quando tiver alguém ainda a sucessão vai, porque a linha reta é infinita. O parente sempre existiu, nunca deixou de existir o parentesco na linha reta. Por exemplo, você tem um parentesco em linha reta, um ancestral em linha reta, em 50º grau. Claro que você nem conheceu ele, mas que existe, existe, tá? Existe, existe. A linha colateral, na linha colateral, nós temos lá que são os parentes que provêm de um tronco ancestral comum. Os parentes da linha colateral são os parentes que provêm de um tronco ancestral comum. O que seria esse parente que provém de um tronco ancestral comum? Por exemplo, irmãos, mesmo pai, mesma mãe ou os mesmos pais. Tios e sobrinhos, mesmos avós. Primos, mesmos avós e assim por diante. Na linha colateral, o parentesco só vai até o quarto grau. O legislador do Código Civil de 2002 limitou até o quarto grau, que antigamente, anterior ao Código de 2002, era até o sexto grau. Ou seja, o filho do primo era parente ainda. Hoje, não é mais, que é quinto grau, tá? Hoje só vai até o quarto grau. O legislador limitou até o quarto grau colateral ou transversal. Depois nós vamos fazer essa contagem, viu? Nós vamos fazer essa contagem. Então, o filho do primo não é mais parente, hein? Falou, graças a Deus, né? 2 graus a menos de parentesco, tá? Então, quarto grau colateral que nós temos. Eu vou fazer a contagem posteriormente. Deixa eu falar nas espécies
quais são as espécies de parentesco que nós temos. Importante, hein? O primeiro eu costumo colocar aqui que é o parentesco natural. O parentesco natural, também conhecido como consanguíneo, natural ou consanguíneo, são aqueles que provêm dos mesmos laços de sangue. Se provém dos mesmos laços de sangue, normalmente, em linha reta, pai, filho, avô, neto, bisavô, bisneto e assim por diante. Né? Linha colateral, irmãos, tios, sobrinhos, primos e assim por diante também, que vai até o 4º grau. Tá? Então, esses são os consanguíneos. Mas não é tão simples assim. O parentesco natural, nós temos duas situações. O natural duplo e o natural simples. O parentesco natural duplo seria, por exemplo, os irmãos germanos. Irmãos germanos. Ou seja, quem são os irmãos germanos? Filhos dos mesmos pais. Tá? É um parentesco duplo. Mesmo pai, mesma mãe ao mesmo tempo. Irmãos germanos, tá? Que são os filhos dos mesmos pais. E aí nós temos os simples, que são os unilaterais. Isso tem importância em quê? Principalmente na sucessão. Vocês vão ver lá no outro semestre, sucessão, que é importantíssimo, porque lá na sucessão, o parentesco duplo, ou seja, os irmãos bilaterais, na sucessão dos irmãos, hein? A sucessão dos irmãos bilaterais herda o dobro dos unilaterais, ou os unilaterais herdam a metade dos bilaterais. Isso eu estou falando em sucessão dos irmãos, tá? Sucessão dos irmãos, não é dos filhos, que vão ser iguais, tá? Bom, natural duplo, irmãos germanos, mais um. 2 irmãos que se casam com 2 irmãs. 2 irmãos que se casam com 2 irmãs. Esses 2 casais tendo filhos. Esses filhos, entre eles, vão ser o quê? Primos. Não, duplamente primos. Porque serão primos por parte de pai e primos por parte de mãe ao mesmo tempo. Portanto, um parentesco duplo também. Tá? O outro simples são os irmãos unilaterais que eu estava dizendo. Unilaterais. Dentro dos unilaterais, que são simples, nós temos o parentesco unilateral consanguíneo e o uterino. Consanguíneo e uterino. O consanguíneo são os filhos do mesmo pai e mães diferentes. Filhos do mesmo pai e mães diferentes. São irmãos unilaterais por parte de pai. Olha só. Esse homem aqui, filho 1, filho 2, filho 3. Esse homem com o filho 1, esse homem com a mulher 1, esse homem com a mulher 1, mulher 2 e mulher 3. Esse homem com a mulher 1, filho 1. Com a mulher 2, filho 2. Com a mulher 3, filho 3. Pronto, vive de bico. Tem que fazer bico para pagar pensão para todas isso. 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Tá? Agora, esse homem que teve filho com essas 3 mulheres, esses 3 filhos são irmãos unilaterais consanguíneos, filhos do mesmo pai e mães diferentes. O outro já está fácil, né? Outro simples, né? Se eu já coloquei o nome uterinos, uterino significa filhos da mesma mãe e pais diferentes. Olha como muda o negócio. Olha como muda. Esta mulher aqui, com homem 1, filho 1, homem 2, filho 2, homem 3, filho 3. Pronto, vive de renda, olha só. Tem muita gente que vive assim mesmo, hein? E entra no imposto de renda, inclusive, né? Essa parte de alimentos. Esses 3 irmãos são irmãos unilaterais uterinos, filhos da mesma mãe e pais diferentes, tá? E pais diferentes. Bom, falamos os naturais. Agora nós vamos falar nos civis, parentescos civis. Outra espécie, portanto, civis ou civil, parentesco civil. O parentesco civil é aquela que a lei civil autoriza o parentesco. Que lei civil que autoriza o parentesco? Primeiro, adoção. Adoção. Pai adotante e filho adotado, mãe adotante e filho adotado, são pais e filhos legítimos, porém não naturais. São pais e filhos legítimos, porém não naturais. Tá? Portanto, adoção é o primeiro. Mais um.
hoje que nós falamos na primeira aula, filhos decorrentes da filiação socioafetiva. Filiação socioafetiva. Socioafetiva. Ou seja, pai ou mãe é quem cria. Pai ou mãe é quem cria e entra na certidão de nascimento com pedido, com declaratória de filiação socioafetiva judicialmente. Tá? Portanto, é uma filiação civil. Não é natural, é civil. Hoje todos os filhos são legítimos. Não posso distinguir legítimo de ilegítimo. Todos são legítimos, porém não naturais. Tá? São legítimos, mas não naturais. Então, a filiação socioafetiva. Outra situação que nós temos é a da inseminação artificial heteróloga. Filhos decorrentes de inseminação artificial heteróloga. Filhos decorrentes de inseminação artificial heteróloga. É o 1597, inciso 5 do Código Civil. Filhos decorrentes de inseminação artificial heteróloga. É a presunção da paternidade, artigo 1597, inciso 5. O que acontece nesse caso? Nesse caso, significa que o marido quer ter filhos com sua esposa, mas ele não pode ter filhos com sua esposa. Ou seja, o médico falou que ele é estéril e não tem como ter filhos com sua esposa, mas ele quer ter. Então a lei hoje dá oportunidade. A legislação, no artigo 1597, inciso 5, dá oportunidade para o marido autorizar de forma expressa, autoriza a esposa a colher um sêmen de um terceiro e introduzir no ventre de sua esposa, via artificial. Artificial, não vai introduzir natural, hein? Se autorizar natural, você vai ver que é bom, viu? Vai ter várias vezes ela querer fazer, né? Ah, não deu com esse certo com esse, quero outro, e assim por diante, tá? Portanto, uma vez só autoriza, tá? E tem que ser artificial, artificial. Ou seja, o marido autoriza a sua esposa a colher um sêmen de um terceiro lá no banco de sêmen e introduz no ventre dela. O filho nascendo, é legítimo e natural da mãe. Legítimo e natural da mãe. Porém, o pai é legítimo, porque ele autorizou. Se ele autorizou, ele é legítimo, ele é pai. Mas ele é natural? Não, é um pai civil. Nesse caso, ele é um pai civil. Tá? Então, nós temos essas três situações hoje dentro da filiação civil, dentro das espécies aí de parentesco. O outro parentesco eu deixei por último, porque são os mais importantes, são aqueles que vocês gostam mais. Ó. É o chamado parentesco por afinidade. Parentesco por afinidade. O parentesco por afinidade é aquele que decorre de um casamento, e hoje também da união estável, e hoje também da união afetiva. Ou seja, aqueles parentes bons, que vocês gostam bastante de falar deles, sogro, sogra, genro, nora, enteado, padrasto, madrasta, cunhados. Todos eles são parentes afins, olha só. O que é importante nisso? Ah, nada é importante. Não, tem coisa importante, né? O parentesco por afinidade. Vocês querem a boa ou a má notícia primeiro? Normalmente a pessoa quer amar, né? Porque a boa vem nos confortar. A má notícia é que sogro e sogra é parente para sempre, jamais se extingue. Sogro e sogra é parente para sempre, jamais se extingue. Ou seja, não existe ex-sogro, não existe ex-sogra. Existe jaz-sogro, jaz-sogra. Ex jamais. É para sempre, hein? E quando a gente fala em ex-sogro e ex-sogra, está totalmente equivocado, que sogro e sogra é para sempre. Tanto é verdade que é cumulativo. Casou uma vez uma sogra, casou duas vezes uma sogra, três vezes três sogras, quatro vezes quatro sogras, e assim por diante. Fábio Júnior que eu diga, né? Tem umas 40 sogras, tá? Portanto, é cumulativo ainda. Agora, a boa notícia está no artigo 1521, inciso 2. O artigo 1521, inciso 2 diz assim: não podem casar os afins em linha reta. Não podem casar os afins em linha reta. Sogro, sogra, genro, nora, enteado, padrasto, madrasta. Não podem casar. Se não podem casar e casar, o casamento é nulo, não tem validade. É nulo. Essa é a boa notícia. Jamais você poderá casar com seu sogro ou sua sogra. Jamais você poderá casar com seu sogro ou com sua sogra, padrasto ou madrasta, enteado ou enteada. Jamais, porque jamais se extingue. Aí eles vão falar assim, realmente, né? A pessoa, eu falo sempre que o Código Civil, ele protege o absolutamente incapaz. O legislador protege o absolutamente incapaz. Ah, eu amo minha sogra, quero ter um relacionamento amoroso com a minha sogra. É um absolutamente incapaz, né? Por isso que é nulo, se torna nulo o casamento. Mas você sabe que tem um caso em Jacareí, né? Em Jacareí, quase uns 20 anos atrás, o marido larga a esposa para casar com a sogra.
casou numa igreja que casa todo mundo, Igreja Católica Apostólica Brasileira, né? Ou seja, não é aquela igreja que tem toda aquela formalidade, né? É uma igreja mais opcional. E aí, casou sogra com genro. Só que no civil não, no civil é nulo, hein? Então não existe essa possibilidade. E como nós falamos que estão impedidos e estão juntos como se fossem casados, e se o casamento é nulo, é impedimento, acontece o quê? Eles são concubinos. Eles estão faz tempo, estão há quase 20 anos, tá? A sogra junto com o seu genro. Estão juntos. Casados não no civil, porque não é permitido, mas estão juntos. Portanto, eles devem comprar tudo em conjunto, porque não tem regime de bens. Que o caso deles é de concubinato. São parentes que não podem casar, jamais poderão casar. Então, concubinato não dá nunca união estável. Tá? Agora, e os cunhados? Cunhados extingue. Aí está certo, está correto falar ex-cunhado e ex-cunhada. Ex-cunhado e ex-cunhada está correto falar. Tá? Divorciou do marido, divorciou da mulher. Morreu o marido, morreu a mulher, você tem ex-cunhado ou ex-cunhada, aí está certo. Tá? Então, não, você pode falar ex-cunhado e ex-cunhada. Aí eu falo o seguinte, né, que não é tão a má ideia, que ex-cunhado e ex-cunhada pode casar, hein? Divorciou do seu marido, divorciou da sua mulher, você pode casar com seu ex-cunhado e ex-cunhada. E eu falo que não é uma má ideia casar com ex-cunhado e ex-cunhada. Por quê? Porque você aproveita a mesma sogra. Não precisa ficar acumulando sogro e sogra. Aproveita a mesma. E aí, você não acumula, não tem várias, né? Então, é importante isso. Você pode casar com ex-cunhado ou ex-cunhada tranquilamente, tá? Agora, só cunhados que é linha reta, hein? Cunhados é segundo grau colateral, hein? Segundo grau colateral. Só vai até aí os cunhados, hein? Segundo grau colateral. Linha reta é infinita também, tá? Vamos falar aqui da contagem, que eu prometi para vocês que eu ia fazer a contagem, que é o mais interessante e que as pessoas têm dúvida, né? Tem muita dúvida na contagem. Ó. A contagem do parentesco em linha reta é fácil, ó, em linha reta. Do pai para o filho. Ó, do pai para o filho, primeiro grau em linha reta, facinho, tá? Do avô para o neto, olha lá que fácil. Avô, pai e filho, coloca assim, avô, pai e filho, hein? Por quê? O filho em razão do pai é filho mesmo. Agora, esse filho em razão do avô, ele é o quê? Aí coloca do lado, é o neto. Se você for contar em razão do avô, ele é o neto. Então, se nós fazemos a contagem do avô para o pai, primeiro grau em linha reta, do pai para o filho, que é o neto, segundo grau em linha reta, segundo grau em linha reta, que é infinito. Do bisavô para o bisneto, terceiro grau em linha reta. Do trisavô para o trineto, quarto grau em linha reta e assim por diante. A linha reta é infinita, jamais se extingue, tá? Sempre vai nessa contagem, facinho. Sempre coloca o filho, e dependendo de quem você está contando aqui, muda neto, bisneto, trineto e assim por diante, tá? Agora, a linha colateral ou transversal, esta que é um pouquinho mais complicada, né? Que as pessoas têm muita complicação na hora de fazer a contagem e acaba se equivocando, principalmente no direito das sucessões. Na parte de sucessões, as pessoas confundem e colocam segundo grau, terceiro grau e erra. E aí não pode errar, porque senão vai atribuir cota parte de herança para a pessoa equivocada, errada, hein? Vamos fazer a linha colateral, portanto. A linha colateral sempre tem que ter 3 personagens primeiro, tá? Ou seja, primeiro parente na linha colateral. Primeiro parente na linha colateral são os irmãos. Irmãos, ó. Filho 1 e filho 2. E eu disse que os colaterais, os filhos, ou seja, os parentes na linha colateral, são os parentes que provêm de um tronco ancestral comum. O que seria tronco ancestral comum? Mesmo pai ou mesma mãe. Ó. Então, esses 2 irmãos têm o mesmo pai ou mesma mãe. Né? Vamos colocar o pai aqui. Esses 2 são irmãos. Olha a contagem. Do filho 1 para o pai, primeiro grau em linha reta. Primeiro grau em linha reta. Ultrapassou o ancestral comum, começa a contar a linha colateral transversal. Interrompe a contagem do pai para o filho 2? Não. Segundo grau colateral ou transversal. Segundo grau colateral ou transversal. Ah, professor, do pai para o filho 2 é segundo grau? Não. Do pai para o filho 2 é primeiro. Entre filho 1 e filho 2, que é segundo grau colateral. Irmãos, segundo grau colateral. Vejam que não existe primeiro grau na linha colateral. Não existe primeiro grau colateral, porque sempre tem que ter no mínimo 3 personagens, tá? Para ter colateralidade. Portanto, esses 2 irmãos, segundo grau colateral. Mas eu falei que vai até o quarto. Quem é o terceiro grau? Vamos fazer o terceiro grau aqui, ó. Terceiro grau são os tios e sobrinhos. Tios e sobrinhos, ou tias e sobrinhos,
Quem é o ancestral comum? Nós temos que achar um ancestral comum dos tios e dos sobrinhos. Quem é o ancestral comum? Os avós. Os avós. Né? Olha aqui. Colocar o avô. Aí nós temos o pai 1 e o pai 2 e o filho 1 aqui. Ó. Quem é o seu tio? Vamos olhar aqui, nós estamos falando de tios e sobrinhos. Quem é o seu tio? Olha para você. Quem é o seu tio? O irmão do seu pai. Né? Portanto, olha você aqui, filho 1. Olha o seu pai aqui, pai 1. Olha o irmão dele, pai 2. Portanto, pai 2, em referência ao filho 1, é o tio. E o filho 1, em razão ao pai 2, é o sobrinho. Tá? Do filho 1 para o pai 1. Primeiro grau em linha reta. Do pai 1 para o avô. Segundo grau em linha reta. Ultrapassou o ancestral comum. Começa a contar a linha colateral ou transversal. Interrompe a contagem aqui? Do avô para o pai 2? Não. Terceiro grau colateral transversal. Portanto, tios e sobrinhos, terceiro grau na linha colateral. Terceiro grau na linha colateral, tá? Tios e sobrinhos, terceiro grau na linha colateral. Isso é importante lá na sucessão, né? Na sucessão, o terceiro grau herda, só que tem ordem de preferência. Se tiver tios e sobrinhos preferem os tios, hein? Cuidado lá na sucessão. Bom, depois nós temos aqui, eu falei que vai até o quarto, né? Não é só até o terceiro, é o quarto grau. Quem é o quarto grau? O filho do seu tio. Quem é o filho do seu tio? Seu primo. Portanto, se eu continuar a contagem aqui, ó, do pai 2 para o filho 2, o seu primo é o quarto grau colateral. Primos, quarto grau na linha colateral. E quanta gente fala assim, meu primo de primeiro grau, meu primo de segundo. Esse de segundo nem existe, tá? O primo de primeiro grau nosso, que nós falamos aí popularmente, primo de primeiro grau, é o de quarto grau no Código Civil. Quarto grau colateral é o primo que você falaria aí, que é o de primeiro grau, tá? Então, não existe para nós primeiro grau, e muita gente erra essa questão referente aos primos que coloca primeiro grau e está errado, tá? Primos, quarto grau na linha colateral. Acabou por aqui? Eu falei que realmente só vai até o quarto grau, então acabou, né? Não, não acabou não, tem mais um. E aí que tem que tomar cuidado, às vezes você tem e não coloca na sucessão, hein? Olha só. Tio, avô e sobrinho neto. Tio, avô e sobrinho neto. E hoje as pessoas estão vivendo bastante, as pessoas estão tendo filhos mais rápidos, mais novos. É muito fácil encontrar um tio, avô ou sobrinho neto hoje. Vamos ver aqui. Quem é o seu tio, avô primeiro? Quem é o seu tio, avô? O irmão do seu avô. Portanto, quem é o ancestral comum? O ancestral comum é o bisavô. É o acima da avó, bisavô. Bisavô. Então, vamos fazer aqui, ó. Bisavô, nós temos o avô 1, nós temos o avô 2, pai 1 e filho 1. Ó você aqui, filho 1, vamos supor que nós somos aqui, ó, filho 1. Ó você, filho 1. Quem é o seu tio avô? O irmão do seu avô. Ó o seu avô aqui, ó, na mesma linha. Quem é o seu tio avô? O irmão dele, ó o irmão dele aqui, avô 2. Portanto, o avô 2 é o tio avô. E você, em razão dele, é o sobrinho neto. Sobrinho neto. Vamos fazer a contagem? Do filho 1 para o pai 1. Primeiro grau na linha reta. Do pai 1 para o avô 1. Segundo grau na linha reta. Do avô 1 para o bisavô. Terceiro grau na linha reta. Ultrapassou o ancestral comum. Começa a contar a linha colateral ou transversal. Interrompe a contagem do bisavô para o avô 2? Não. Quarto grau na linha colateral. Tá vendo? Eu falei que o parentesco na linha colateral vai até o quarto grau. E aí nós achamos tio, avô e sobrinho neto, quarto grau na linha colateral ou transversal. O código coloca, não distingue colateral de transversal, mas a doutrina acaba distinguindo, falando que tio, avô e sobrinho neto seria quarto grau na linha transversal. E primos, quarto grau na linha colateral, seria colateral e não transversal. Tá? O código não distingue, ele fala colateral ou transversal, mas a doutrina acaba distinguindo, falando que transversal seria lá aqueles que seria tio e sobrinho, ou tio, avô e sobrinho neto, e no caso dos primos seria colateral. Tá? E é também chamado, quem não ouviu falar dessa forma, ouviu falar desse sentido. Transversal desigual, colateral igual. Né? Igual e desigual significa o quê? Igual, quando estiver na mesma linha de geração, ó, primos, mesma linha de geração, e desigual, linhas de gerações distintas. O tio-avô está aqui e o sobrinho-neto aqui embaixo. Tá? Então, existe na doutrina essa diferença.
Para nós, na prática, não faz tanto efeito assim, não, porque lá na sucessão, principalmente na sucessão, eles vão receber em partes iguais por cabeça todos eles, seja primos, tio avô e sobrinho neto. Tá? Terminamos o parentesco, agora vamos entrar dentro do casamento. Casamento, matéria importante, matéria que muita gente que casou pode ficar preocupado e quem não casou pode não casar mais, né? Por causa que o casamento não é tão simples assim, ó. Tem muita confusão dentro do casamento, hein? Mas se casar de forma bem preventiva, né? Que aqui eu vou mostrar algumas coisas importantes. Hoje não vai dar tempo por causa do horário, mas quando eu falar lá de regime de bens, vou dar algumas dicas importantes, na prática principalmente, né? E fazer pacto antinupcial, que é importante. Tá? Eu mostro o pacto aqui direitinho. Tá? Então vamos falar essa parte que é importantíssima de casamento. Ó. Casamento. Tá? Nós temos 3 situações importantes dentro do casamento. Casos de impedimentos matrimoniais, anulação e causas suspensivas. Como eu falei, essa aula é um pouquinho teórica, hein? Um pouquinho mais teórica do que prática aqui. Mas na outra aula vai desenvolver bastante prática, hein? É que não tem jeito, tem que passar essa partezinha aqui, ó. Casamento são os impedimentos, anulação e causas suspensivas. Impedimentos matrimoniais estão lá no artigo 1521 do Código Civil. Artigo 1521 do Código Civil diz lá: não podem casar. Se não podem casar e casar, o casamento é nulo. 1521. Nulo. Ou chamado também de nulidade absoluta. E o efeito é ex tunc, retroage tudo, não teve nenhuma validade. Voltou tudo, não teve nenhuma validade. Ex tunc. E os casos do artigo 1521, quais são? São 7 incisos. E eu vou matar 3 de uma vez. Ó, 3 de uma vez para vocês gravarem. Ó. Todos os parentes em linha reta. Todos os parentes em linha reta não podem casar. Seja lá civil, adotante e adotado, seja afinidade, sogro e sogra, genro e nora, não pode. E também o natural. Pai e filha ou mãe e filho não podem casar. Tá? Então, todos os parentes em linha reta não podem casar. Matei 3 incisos aí já, tá? 3 incisos do 1521. Agora, o outro impedimento. Esse é uma pegadinha, hein? O artigo 1521, inciso 4 do Código Civil, artigo 1521, inciso 4 do Código Civil diz assim: não podem casar os parentes na linha colateral, inclusive até o 3º grau. Não podem casar os parentes na linha colateral, inclusive até o 3º grau. Quem é o 3º grau que acabamos de ver? Tio e sobrinho, ou tia e sobrinha. Está dizendo que não podem casar. Só que o legislador do Código Civil de 2002, ele copiou o artigo 183, inciso 4 do Código Civil de 16. Apenas transcreveu, transportou para o Código de 2002 e esqueceu de um detalhe, um mero detalhe. Esqueceu lá do Decreto-Lei 3.200/41. Nós temos um Decreto-Lei que é o 3.200/41, 1941. E lá falava o seguinte: podem casar 3º grau, sim, podem casar 3º grau, desde que faça o exame pré-nupcial. Ou seja, se 2 médicos atestarem que os sangues são compatíveis, ou seja, se os 2 quiserem ter filhos e o sangue for compatível e os filhos não vai nascer com uma formação, podem casar. 2 médicos atestam e podem casar. Isso é o Decreto-Lei 3.200/41, que fala que autoriza o casamento de 3º grau. 2 médicos atestando, podem casar. O código era de 16, falava que não podia. O decreto de 41 fala que podia, pode, ou falava que podia. Portanto, na nossa interpretação cronológica, né, o posterior revoga o anterior. Então está válido o Decreto-Lei 3.200/41. Mas o artigo 1521, inciso 4, 1521, inciso 4, que copiou o Código 16 e esqueceu que tinha um Decreto 41 no meio, ou seja, Decreto 3.200/41, no meio disso, esqueceu e copiou. E agora? Falou que não pode de novo. O Código 16 falou que não podia. O Decreto 3.200/41 falou que pode, desde que faça exame pré-nupcial. Código Civil 2002 falou que não pode, de novo. Ou seja, revogou de novo o Decreto-Lei 3.200/41. Ou seja, houve uma repristinação
Nós sabemos que represcrinação não existe mais, né? A represcrinação só se realmente a legislação falar de forma expressa, aí é possível, mas não é. E agora, revogou ou não revogou? Não revogou. A maioria entende que não hoje. Por quê? O decreto-lei é uma lei específica para autorização de casamento. E a lei de introdução, o Código Civil, chamada hoje Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, diz o seguinte, que a lei especial prevalece sobre a geral. A lei específica prevalece sobre a geral. Portanto, o Decreto-Lei 3.200/41 está em pleno vigor. Pode casar terceiro grau? Pode, desde que faça o exame pré-nupcial. Por isso que eu falei que é uma pegadinha, que o artigo 1521, inciso 4, fala que não pode. Mas você tem que observar o Decreto-Lei 3.200/41, que está normalmente aqueles códigos maiorzinhos, né? Não aqueles que são secos, não tem nada, aqueles de bolso, aqui não tem nada. Mas aqueles maiorzinhos, os códigos têm os remissivos, colocando vide Decreto-Lei 3.200/41. Tá? Mais um que não podem casar. Mais um que não pode casar. Os casados. Casados não podem casar? Só se for uma vez decada, né? Costumam falar, só se for uma vez decada. Casou uma vez, divorciou, casa de novo. Ou casou uma vez, morreu o marido ou a mulher, casa de novo, que é o viúvo. Mas se ele é casado, pode casar novamente? Não. O segundo casamento é nulo. E ainda dá pena de bigamia. Falando em bigamia, qual que é a pena da bigamia? É fácil, ter duas sogras. É melhor prisão perpétua do que ter duas sogras. É melhor pena de morte do que ter duas sogras. Tá? Então, mas é crime ainda, hein? Bigamia ainda é crime. Não sei a pena não, mas também ainda é crime. Bom, então não poderia. Agora, diferente de união estável. União estável não tem regulamentação, hein? União estável não tem regulamentação. E aí não seria crime não, tá? Essa parte. Agora, o casamento não poderia casar novamente. Segundo é nulo, não tem jeito. Agora, pode acontecer de ter casamento putativo, né? Que a pessoa está presumidamente que está morta e aparece novamente e a mulher já está casada com outro. Isso é um casamento putativo. A pessoa estava de boa fé, todos estavam de boa fé, porque pensou que ele estava morto, mas não estava. É aquela morte presumida, tá? Que acontece, ou por ausência. Bom, outra situação importante ainda, que nós temos no 1521 que não podem casar, e esse ficou ainda no código, que nós tiramos do adultério, né? O cônjuge adúltero com seu corréu não poderia casar. Então era vingança, mais ou menos, né? Ou seja, o marido era pego com o amante, a mulher entrava com o adultério. Ou seja, fazia uma queixa-crime de adultério contra o marido, para que o marido não pudesse casar mais com o amante. Tá? Hoje tiraram. Né? Tiraram. O Código de 2002 tirou. E tanto é verdade que adultério não é mais crime. Né? E tiraram o impedimento também de casar. Tá? Hoje nós temos somente um impedimento de crime. É aquele que, quando houver tentativa de homicídio, homicídio contra o consorte, jamais aquele que ficou vivo poderá casar com o criminoso. Por exemplo, o criminoso matou o marido. Vai a mulher, a viúva, ao CDP e perdoa o criminoso. Pode perdoar? Perdoar pode, só não pode é casar. Tá? Casar é que não pode. Se casar, o casamento é nulo. Então, aquele criminoso que matou o marido, a viúva vai e casa com esse criminoso? Não pode, o casamento é nulo. E aí vai dar uma desconfiança que também ela estava junto, né? Vai marcar bobeira aí. Bom, mais um. Anulação do casamento. Anulação está no artigo 1550 do Código Civil, começa no 1550 do Código Civil, mas o principal da anulação é o artigo 1557. Qual que é o efeito? Se casar sob anulação, o casamento é anulável, ou chamado nulidade relativa, e o efeito é ex nunc. Ex nunc significa daqui para frente. Nunc, nuca, né? A gente brinca. Dá um tapa na nuca, daqui para frente. Para frente. Daqui para frente. Ex nunc. Ou seja, houve um efeito parcial. Por isso que é relativa. Relativa significa que é um efeito parcial. Então, possui o efeito. Durante o casamento, até a propositura da ação de anulação, houve efeito sim, quanto principalmente ao regime de bens. Tá? Dali para frente, que o juiz sentenciou, já não é mais, não teria mais efeito. Por isso que é o ex nunc. Os casos mais importantes são os casos do artigo 1557. Erro essencial sobre a pessoa. Quando houver erro essencial sobre a pessoa. O que seria erro essencial sobre a pessoa? 1557. Ô, professor, será que eu não vi direito quando casou? Pode acontecer, né? Hoje, muitos homens estão aí se transformando em mulher. Muitas mulheres têm transformado em homem.
e alterado o registro de nascimento para masculino ou para feminino. Então, hoje pode haver esse equívoco, sim, tá? De você casar com uma pessoa e depois descobrir que, na verdade, ela não era mulher, era homem, olha só. E, às vezes, você casa com um homem e não sabia que era homem, era mulher. E casa com uma mulher pensando que era mulher, mas, na verdade, era homem. Olha só hoje. Tem tanta coisa, né? E tem permitido a alteração, né? O primeiro caso julgado aqui em São Paulo foi de um caso de transexualismo, né? Que o juiz ele não permitiu alterar o sexo, permitiu alterar o nome, mas não alterar o sexo, que o rapaz tinha feito a cirurgia, né? Aquela cirurgia que corta o bigolim, né? Não volta mais. E aqui, antigamente, não podia, antigamente tinha que ir para Paris, tinha que ir para Suíça fazer a operação. Hoje é permitido no Brasil, inclusive o SUS faz, viu? Inclusive a fila está aberta, viu? Está aberta as inscrições. Então, a fila é grande. São 2 anos de fila, falaram. Tá? Me falaram também, né? Não sei de nada. Me falaram que existe uma fila grande de espera para fazer essa cirurgia do homem, tirar aí o seu órgão genital. E a mulher também, né? Fazer um implante agora tem também. A mulher fazer um implante. E eles alteram o sexo. Lá naquela época, em 1992, aqui em São Paulo, o primeiro caso, o juiz não deixou alterar o sexo. Sim, o nome, tudo bem, o nome vai alterar. Era de João para Joana. E o sexo, ele falou, não, sexo não. Senão você vai poder enganar terceiro. Vai poder casar se eu colocar feminino. Feminino você nunca vai ser. E colocou transexual. E deixou o transexual. RG transexual, certidão de nascimento transexual, futuro assim. E aí hoje se entende que isso aí é muito vexatório deixar transexual. O STJ hoje, atualmente, tem decidido, já há algum tempo, né? Já há algum tempo. O STJ tem decidido que não se pode colocar transexual, não existe sexo transexual. E sim, masculino ou feminino. E hoje, então, o juiz tem alterado o sexo de feminino para o masculino. Então, realmente, pode ocorrer de você não saber com quem está casando. Tá? E aí, se você descobrir, pode pedir anulação do casamento. Eu falo que o equívoco, o problema, é que a outra não falou nada, está enganando. Esse é o problema, não é porque trocou o sexo, é porque realmente a outra não avisou, deveria ter avisado. Tá? Olha um exemplo grande, a Roberta Close está casada. O seu marido pode pedir anulação? Não, todo mundo sabe que a Roberta Close era homem. Todo mundo sabe, é notório. Então o marido não pode pedir anulação falando que eu não sabia, eu ignorava. Tá? Então anulação, quando houver ignorância. Mais quando houver crime. Ou seja, o marido foi condenado por crime e você não sabia. A mulher era criminosa, você não sabia. Você pode pedir anulação? Pode. Só não sei se vai ficar vivo, mas pode. Né? Eu que não pediria esse tipo de anulação, mas pode pedir. Você descobriu que a mulher é traficante, o marido é traficante, assaltante de banco, você pode pedir anulação, tá? Do casamento. Tem prazo, vou mostrar daqui a pouquinho. Tem mais um caso, doença grave transmissível. Doença grave transmissível. Não é uma simples gripe, né? Mas sim uma doença que leva à morte, por exemplo, o AIDS. Pode sim pedir anulação se você transmitiu o AIDS para o outro. Né? Pode pedir anulação no casamento. O efeito seria evitar a transmissão, mas já transmitiu, né? Então, a anulação mais questão moral, né, da história aí. Portanto, pode pedir anulação. Essa doença grave transmissível não só entre os cônjuges, mas também para os seus filhos. Hemofilia, principalmente, que é transmitido pelo homem. O homem é hemofílico, a mulher fica grávida e tem um filho homem. Pô, provavelmente vai ser hemofílico também. Portanto, pode a mulher falar assim, poxa, eu descobri que você é hemofílico, portanto, eu não quero mais, eu vou anular o casamento. Tá? E qual que é a vantagem de anular ao invés de divorciar? Anulação, volta o estado civil de solteiro ou solteira. Anulação, volta o estado civil de solteiro ou solteira. Divorciado é divorciado para sempre. Enquanto não casar de novo, vai ser divorciado. Tá? E já sabe que teve um casamento. Agora, anulação, nem precisa falar que houve ou não um casamento, porque vai voltar ao estado civil de solteiro ou solteira. Tá? Então, anulação, mais um caso de anulação importante, é aquele caso do defeito físico irremediável. O que seria isso? Defeito físico irremediável. É a chamada impotência coeunde. Impotência coeunde. E o que é impotência coeunde? Coeunde. O que seria essa impotência coeunde? É aquela que o médico atestou o óbito, morreu, não tem mais jeito. É uma relação, ou seja, a relação sexual não é mais possível, porque o homem
já não tem mais condições de ter a relação sexual. Veja bem, não é frescura, hein? Frescura, eu costumo falar que é débito conjugal. E débito conjugal é passível de separação judicial ou divórcio culposo, né? Que alguns estão aceitando como divórcio culposo. Tá? Aqueles que não entendem separação judicial litigiosa, que não tenha mais. Então, aqui depende de culpa. Ou seja, aqui não é culpa, aqui é doença. Tá? Aqui não é culpa, aqui é doença. Por isso que é anulação. Ou seja, o médico atestou que ele é impotente. Tá? Agora, para a mulher tem? Tem também. É a chamada tem a generande, né? Aquela impotência generande da mulher. Só que esta, tanto homem como mulher, né? Generande. Só que essa daqui não leva à anulação, porque a generande é aquela que não pode ter filhos. Homem e mulher não podem ter filhos, tá? A física da mulher, essa daqui, ó, chamada coitofobia. Coitofobia. Coito, fobia você já sabe, pavor, né? Coito você já sabe, tá? Coitofobia, pavor, tem medo, tá? Na lua de mel, que é muito difícil hoje alegar coitofobia, né? Muito difícil. É que na lua de mel, às vezes nunca tiveram um relacionamento, que já vi casos, que a pessoa, não, não posso, eu sou da igreja, não posso, né? E aí ficou 8 anos assim. Casou, o noivo, na festa, eu já cumprimentava todo mundo assim, vamos embora, já queria ir para a lua de mel, né? E na lua de mel, o que acontece? A mulher não quer e tem pavor, tá? Tem pavor. Isto, se não for frescura, que é o débito conjugal, é doença. E se for constatado que é doença, é anulação. Para você comprovar a coitofobia, a coeunde, seria perícia. Você teria que fazer perícia médica, hein? Cuidado. Para você comprovar a coitofobia, a coeunde, é perícia médica. Agora, qual que é o prazo para propor ação de anulação? Qual que é o prazo para propor ação de anulação? Qualquer uma dessas do 1557, de erro essencial sobre a pessoa. Qual que é o prazo? O prazo hoje, atualmente, é de 3 anos. 3 anos para propor ação de anulação de casamento. Mas quando começa a fluir o prazo? Todo mundo fala, a partir do conhecimento. Por exemplo, um senhor com 96 anos de idade, né, já está, até hoje, ponta firme. Todo dia lá, todo dia presente com a mulher, todo dia presente. Só porque agora está meia boca, 3 vezes por semana. Vai alegar agora coitofobia? Sacanagem, né? Então não é do conhecimento, é a partir do casamento. Como eu estou falando em anulação, é a partir do casamento. Você casou, tem 3 anos para pedir anulação dos casos do artigo 1557. E o prazo dos 3 anos estão no artigo 1560 do Código Civil. Bom, para encerrar agora, não vai dar tempo para falar dos efeitos mesmo. Ó. Então, para encerrar, causas suspensivas. As causas suspensivas estão lá no artigo 1523 do Código Civil. Artigo 1523 do Código Civil. Causas suspensivas, está escrito assim, não devem casar. E no 1521 está escrito o quê? Não podem casar. Pode, mas não deve? Pode, mas não deveria? Ficou estranho, né? Ficou esquisito, mas é assim mesmo. Podem casar, mas não deveriam. Que está não devem. Se pode casar, mas não deveriam casar, o casamento é nulo ou anulável? Nenhum dos dois, não é nulo nem anulável. Se eu falei que pode e não deveriam, é que o casamento é válido. Porém, haverá uma sanção de ordem econômica essas pessoas que casarem sob o artigo 1523. Qual que é a imposição de ordem econômica? Regime de bens. Vão casar no regime da separação obrigatória. Separação obrigatória de bens. E qual seria as causas suspensivas? Primeiro caso, viúva ou viúvo que tiver filhos do primeiro casamento e bens do primeiro casamento tem que apresentar o formal de partilha. Se não apresentar o formal de partilha, pode casar? Pode, mas vai casar sob o regime da separação obrigatória de bens. Tá? Por que isso? Para não fazer confusão patrimonial. Por exemplo, tem lá os filhos do primeiro casamento, não foi feito inventário e casa novamente, e vai casar na comunhão universal, começa a confundir o patrimônio. Inclusive com os filhos do primeiro, vai sair perdendo, vai sair prejudicados. Portanto, vai casar na separação obrigatória de bens. Nesse caso, eu posso alterar o regime de bens? Posso, eu vou falar lá na semana que vem. Posso alterar, porque se eu sanar a causa suspensiva, ou seja, depois de 5 anos eu terminei o inventário, eu posso levar a juízo e falar, agora terminei o inventário, portanto eu quero alterar o regime de bens. Nesse caso pode. Eu vou mostrar como que faz a semana que vem. Tá? Bom, mais um caso de causas suspensivas importante. Da viúva nos seus 10 primeiros meses de viuvez.
Por que só viúva e nos 10 primeiros meses de vez? Pode ser que ela esteja grávida. Portanto, tem que aguardar 10 meses. Após os 10 meses, pode casar em qualquer regime. Tá? Agora, antes dos 10 meses, vai casar sob a separação obrigatória de bens, para não fazer confusão patrimonial com essa criança, se tiver grávida. Mas tem exceção, né? A exceção do artigo 1523, parágrafo único, diz assim: se a mulher grávida comprovar com laudo médico que não está grávida, pode casar em qualquer regime antes dos 10 meses, óbvio, né? E aí hoje surgiu essa oportunidade do Código de 2002, que o artigo 1523, parágrafo único, é uma exceção, né? Falando que se apresentar o laudo médico, pode casar em qualquer regime. Mais um caso que é importante: divorciado e divorciada que não fizer prévia partilha. Divorciado ou divorciada que não fizer prévia partilha. Ou seja, ele é divorciado, ela é divorciada, os dois podem casar? Podem casar, mas se não apresentar a carta de sentença do seu divórcio ou uma certidão de objeto de pé que não deixou bens a partilhar, vai casar no regime da separação obrigatória. Entendo eu que hoje, atualmente, o divorciado, a regra é casar na separação obrigatória de bens, porque ele tem que apresentar. Se ele não apresentar a carta de sentença, ou pelo menos uma certidão de objeto de pé, mencionando que ele não deixou bens a partilhar lá no seu divórcio, vai casar sob o regime da separação obrigatória. Tudo isso para não fazer confusão patrimonial. Bom, estou esgotado aqui no meu tempo, e a semana que vem, na próxima quarta-feira, mais uma vez estaremos aqui na quarta aula, às 18 horas, para falar dos efeitos do casamento. Aí nós vamos falar dos efeitos pessoais, nós vamos falar dos efeitos patrimoniais, que é o mais importante, são os regimes de bens, hein? Aquela parte bem importante, principalmente quando dá dissolução da sociedade conjugal. Um abraço, até a próxima.